Bom dia a todas e todos. A mim coube a melhor parte e Newton está ao inverso, está no último slide. Então eu vou falar ao contrário disso, não vou falar do modelo hegemônico que foi comentado aqui e as causas dele, e sim do que nós podemos fazer, né, para melhorar essa condição. Só ajustar. Newton está no último. Então, eu falo aqui representando a Acessoar. A Acessoar é uma associação de agricultores que tem como atuação o sudoeste do Paraná e ela trabalha na geração de referências relacionadas à organização, à produção e à formação e educação dos trabalhadores. E todas as imagens que vão sendo mostradas aqui são imagens da nossa região, dos nossos agricultores e agricultoras que trabalham com a agroecologia. Então, eu vou falar da nossa experiência relacionada à agroecologia, que é um jeito, é uma forma diferente da gente produzir, é uma visão diferente, né? Olhando para a produção como um alimento e um alimento que tenha qualidade e que para produzir esse alimento a gente não necessariamente tenha os impactos que se mostrou até agora no ambiente, ao contrário, que a gente consiga preservar este ambiente, também que a gente avance economicamente e avance socialmente nas nossas regiões. Ele é uma forma diferente da gente ver, então, a produção. A gente sai da lógica mecânica e química, que acabou de ser mostrado aqui a questão dos agrotóxicos, e nas primeiras imagens a gente viu o impacto do trator, das lavragens, das gradagens nos nossos solos, e a gente passa a olhar e aprofundar os aspectos biológicos, os aspectos relacionados à ecologia, né? E essa forma reconstrói o nosso pensamento, porque a gente percebe que quando a gente trabalha com a ecologia, com a agroecologia, tudo está interligado, é um sistema único e nós fazemos parte desse sistema e não de forma fragmentada ou compartimentalizada como é no agronegócio ou na produção de commodities. E também a gente tem uma mudança. A gente começa a perceber que o que a gente produz é comida, é alimento para humanos, é alimento para o solo, para os animais, para o ambiente como um todo. E não só uma produção que gera lucro, que vai ser comercializada para equilibrar a balança comercial e para gerar lucro para alguns em detrimento de outros. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tenha que se preocupar com a economia brasileira, mas o preocupar-se com a economia também deve levar em consideração todos os outros aspectos da vida. Então, para a gente avançar, eu trouxe aqui um pouco de alguns dados, o que os alimentos agroecológicos possuem. Qual é essa diferença, então, que eles têm? Eles são mais atraentes em termos de sabor, eles têm uma melhor qualidade de suco, uma maior firmeza de polpa, tem um aroma diferenciado, tem um maior teor de matéria orgânica e tem um aspecto visual também diferente. Os alimentos que estão aqui à nossa mesa, enfeitando essa nossa manhã, são alimentos ecológicos e vocês podem constatar isso. Além disso, só voltando um pouquinho, as técnicas utilizadas para a produção desses alimentos, elas permitem que eles sejam diferentes, porque elas não são artificiais e elas não aceleram o seu crescimento e a sua produção. Então, permite que a planta absorva do solo e absorva do ambiente todos os nutrientes que ela necessita. E, em consequência, esses nutrientes vão estar nas suas raízes, nos seus troncos, nos seus caules, nas suas folhas. E também a gente tem
esse último aspecto, que é esse respeito ao ambiente, né? A preservação do ambiente onde é cultivado esse alimento. Então, aqui está um pouco disso. A menina tendo contato, plantando a mudinha, o que vocês enxergam é solo com pó de rocha, para que se adube esse berço onde essa muda vai ser cultivada. Então, é uma relação diferente. Nós somos natureza, nós não somos algo à parte desse ambiente. Nós não somos um ser além que pode utilizá-lo de qualquer forma. Tudo que nós fizermos a ele, ele vai retornar para a gente. Então, aqui eu vou trazendo algumas pesquisas também, para a gente se convencer um pouco mais das vantagens em termos nutricionais dos alimentos produzidos de forma ecológica. Com relação aos vegetais, eles são mais ricos em antioxidantes e fitoquímicos, têm uma menor taxa de nitratos, vocês sabem, nitratos são cancerígenos, né? E não apresentam as contaminações químicas que a Dalva acabou de nos mostrar, porque não utilizam venenos ou agrotóxicos. No caso dos animais, eles têm um menor teor de gordura, porque eles caminham mais e sua alimentação também é diferenciada, eles fazem mais exercícios e não tem a presença de antibióticos ou hormônios nas suas carnes. Em relação ainda à qualidade nutricional, de forma geral, para a maioria dos nutrientes, ainda não se tem um consenso com relação às pesquisas sobre a sua superioridade dos alimentos orgânicos relacionados aos convencionais. Mas já se tem várias delas que demonstram a superioridade de alguns elementos presentes nesses alimentos. E a maior parte desses estudos comparativos, eles apontam um menor teor de nitratos, que eu já falei antes, teor superior de matéria seca e maior teor de vitamina C para os produtos orgânicos, especialmente os legumes e as folhosas. Aqui alguns dados trazidos pelo IBD, de uma pesquisa dos Estados Unidos, que os alimentos orgânicos, em média, eles têm 63% mais cálcio, 73% mais ferro, 118 a mais de magnésio, 178 mais de molibdênio, 91% a mais de fósforo, 125% a mais de potássio e 60% a mais de zinco. Outra análise feita na USP, né, comprovam que os alimentos orgânicos podem ter 5 vezes mais proteínas e vitaminas que os produzidos de forma convencional. Um exemplo, o ovo, né, de galinha caipira, que tem cerca de 4 vezes mais caroteno, vitamina A, devido à sua alimentação com folhas, gramíneas, talos e outros, dos que os produzidos nas granjas. Então, pessoal, aqui mais uma imagem de que as crianças podem estar em contato com esse tipo de produção. Não existe risco. Há uma integração, um retorno nosso de novamente nos vermos enquanto natureza. E dizer assim que esses dados que eu vou seguir trazendo para vocês, eles nos dizem o seguinte, que esses alimentos, eles conseguiram expressar todo o seu potencial, tanto de vitaminas, de proteínas, de alguns minerais, por causa da forma como eles são produzidos. Os que são produzidos de forma convencional, eles não conseguem expressar. Então, na verdade, quando a gente vai consumir um alimento produzido de forma convencional, a gente imagina que está consumindo a vitamina C, que está consumindo cálcio, que está consumindo ferro. E, na verdade, eles não contêm nesse alimento, porque ele foi acelerado o seu processo de produção. Então, há o que a gente tem chamado comumente que é uma falsa fome, porque a gente se alimenta, mas o alimento que nós consumimos, eles não tem mais esse teor de vitaminas e de minerais presentes nele. Então, um outro estudo aqui de Newcastle, no Reino Unido, aqui fala dos primeiros resultados e, na sequência, eu falo de outro, né? Que eles sugeriam que alguns alimentos orgânicos são melhores para a saúde que os convencionais. Isso foi um primeiro estudo. Nesse primeiro estudo,
eles mostraram variações significativas nas quantidades de antioxidantes presentes nos frutos e legumes orgânicos em comparação com as variedades não orgânicas. Os legumes e os frutos orgânicos contêm até 40% mais antioxidantes do que os seus equivalentes não orgânicos. O leite orgânico poderá conter entre 50% e 80% mais antioxidante do que o leite normal. O trigo, o tomate, a batata, o repolho, a cebola e alfaces orgânicos contêm de 20% a 40% mais nutrientes do que os seus equivalentes não orgânicos. Esse estudo foi feito uma revisão e nessa revisão afirmou então de que a gente de fato tem um diferencial sim nos alimentos cultivados de forma orgânica, né? Então as frutas, legumes e cereais orgânicos apresentam 50% mais flavonoides, 51% mais antioxianinas e 69% mais flavononas. Por exemplo, do que os não orgânicos. Todos esses são fitoquímicos de alto poder antioxidante, né? E que auxiliariam o organismo a se defender de processos como envelhecimento ou suscetibilidade a doenças. Aqui um da Universidade Estadual Paulista, em Botucatu, né? Que um estudo também de que as cenouras cultivadas sem o agrotóxico elas têm uma maior durabilidade, né, o tempo de conservação, e apresentam maiores teores de vitamina A e beta-caroteno. Então, gente, o que eu quis trazer com tudo isso, né? Que, na verdade, a matriz tecnológica da agroecologia é uma forma de que a gente possa produzir, respeitar a natureza, respeitar os seres vivos e promover uma autonomia para as famílias que estão produzindo os alimentos, para quem vai consumir. É evidente que quem produz também consome, né? Mas quem está na cidade que não pode produzir e que vai consumir esses alimentos também, né? Traz autonomia. Ela respeita o conhecimento gerado pelos agricultores e pelas agricultoras nas suas práticas e faz com que esse conhecimento converse com o conhecimento desenvolvido aqui dentro da universidade. Né? Ela respeita esses dois espaços, ela põe em diálogo esses dois sujeitos, a universidade, os agricultores e as agricultoras. Né? É uma forma diferente da gente se relacionar, da gente potencializar esse conhecimento. Né? E através da prática da agroecologia, a gente pode combater tudo aquilo que o Newton nos demonstrou nas primeiras imagens, né? Que é os desequilíbrios climáticos e ambientais, proteger a saúde do povo, né, e a gente utilizar, é claro, menos veneno. Ela reorganiza a produção agrícola para as necessidades do povo, as nossas necessidades enquanto homens e mulheres, e não somente a perspectiva do lucro. Então, na sequência, aí, uma família, também aqui da nossa região, totalmente integrada com a sua produção e suas crianças colhem e estão junto no pomar e na produção como um todo. Na região sudoeste também a gente tem, então, para a gente ir avançando nessa questão da agroecologia, o Núcleo Sudoeste da Rede Ecovida de Agroecologia, a qual a Assessoria e o CAPA, que está aqui presente, né, fazem parte como assessoria, mas existem vários grupos de agricultores e agricultoras nos diferentes municípios citados. O Núcleo Sudoeste é um espaço onde as famílias, além de dialogar, de conversar sobre as suas práticas, organizar a produção de sementes, também faz todo o processo de certificação. Aqui abaixo está o selo da Rede Ecovida, ele é utilizado junto com o selo Orgânico Brasil. Também são desenvolvidos vários processos de fazer com que esse alimento produzido de outra forma chegue até quem irá consumi-lo. Na região a gente tem várias feiras que acontecem em diversos municípios, onde a gente pode acessar esse tipo de alimento diferenciado. Aqui então, só para mostrar para vocês uma prática diferente do que a gente costuma ver na produção de hortaliças,
uma estufa em Pousville produzindo matéria, matéria orgânica para a próxima safra, para não utilizar tanto fertilizante, para não utilizar tantos agrotóxicos. Então, são práticas diferentes que a gente não vê, no geral, na produção convencional. Quebra vários ciclos de vários insetos, de bactérias, de fungos e tudo mais. Aqui também uma integração entre hortaliças e frutas. Se vocês conseguirem olhar ao fundo, já é outra unidade de produção, e a outra unidade de produção é convencional, e se enxerga o solo degradado de uma pastagem. Então, vocês vejam as diferenças presentes aqui. Aqui também é uma outra unidade de produção que integra frutas no sistema agroflorestal que está em implantação. Vocês veem as frutas e as hortaliças também, e toda a palhada, que é todo um trabalho que a família faz de manter o máximo a palhada no solo, para retenção de água, para devolução de nutrientes, para toda a vida do solo também ser ativada. Aqui, então, falando um pouco do CAPA, do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, que ele atua no Verê, em São Jorge e Tapejara do Oeste. Eles assessoram a Vereda Ecológica, tem alguns produtos ali, que é uma cooperativa regional de agricultores e agricultoras ecológicos. Aqui está uma das entregas, né, feitas pela cooperativa, principalmente para os programas institucionais. Aqui está a loja da Cooper Vereda no Verê, então, também onde podem ser acessados alimentos ecológicos. E aqui está a campanha que o CAPA vem desenvolvendo agora neste ano, Comida Boa na Mesa, que ela vem para alertar a população com relação ao consumo de alimentos saudáveis. Vocês sabem que toda a nossa ação ela é política. No momento em que a gente adquire alimentos saudáveis, a gente está fortalecendo um outro tipo de produção e um outro tipo de relação com o meio ambiente. Aqui é uma outra organização, então, feita através do CAPA, e um grupo de estudantes da UTF-PR, lá do campus de Dois Vizinhos, que organiza a entrega de cestas, né, o Delivery Orgânico, Organize Delivery, que hoje é no município de Dois Vizinhos. E isso faz parte de um projeto que está sendo desenvolvido pelas organizações da agricultura familiar e algumas organizações da cidade, na lógica de integrar o campo e a cidade, iniciando pela produção de alimentos, que é chamado de plataforma da comida. Então, todas as organizações aqui da região sudoeste do Paraná, incluindo a Pato Branco, vem fazendo um debate e dando alguns passos nesse sentido de disponibilizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras comida saudável. Eu não sei se está confirmado, Felipe, a roda de conversa sobre a plataforma. Hoje, no final da tarde, às 6 horas, vai ter uma roda de conversa sobre ela, sobre como a região está se organizando. O Felipe está aqui e ele vai estar assessorando. Um outro projeto da Assessoar, que ela vem desenvolvendo ao longo já de alguns anos, é tecnologia como educação ecológica. Na verdade, que as tecnologias elas sejam adaptadas à realidade dos agricultores e das agricultoras, e que elas também sejam adaptadas à preservação do meio ambiente. Então, nesse projeto, na região sudoeste, já foram implantadas em mais de 10 municípios sistemas agroflorestais ou agroflorestas, e elas estão em plena produção hoje. Nós já temos muitas frutas sendo produzidas. Aqui é um sistema agroflorestal que vocês podem ver. Eu não tenho projetor, não consegui achar hoje de manhã. Tem um pé de caqui, mandioca, girassol, abóboras, adubações verdes, todas elas interagindo em harmonia. Aqui também é um sistema agroflorestal. Vejam os frutos já e vejam o solo
com bastante matéria orgânica, né, na lógica da preservação desse solo. Aqui também vocês podem enxergar melhor, vejam os citros e a adubação no meio, com feijão de porco.